Salve, salve, Quinta Brigada! Hoje com novidades! Hoje nós vamos começar uma nova categoria de vídeo aqui na Quinta Brigada, que vai falar sobre locais de interesse para quem curte história militar. Vamos começar hoje com as fortalezas militares do Império Inca. Quando se fala em viagem ao Peru, obviamente todo mundo lembra logo de Machu Picchu. É o local mais famoso, foi escolhido uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e é exatamente lá onde se encontra o maior número de locais de interesse histórico e turístico. A própria Machu Picchu é uma cidadela, e é muito interessante imaginar como teria sido uma tentativa de invasão dos espanhóis em Machu Picchu. Mas isso nunca aconteceu. Machu Picchu foi abandonada antes dos espanhóis chegarem, por isso ela ficou sendo aquela cidade perdida durante 400 anos, mais ou menos. Então a gente não vai falar muito hoje de Machu Picchu, não, até porque tem vários e vários vídeos aí pela internet falando sobre isso. Vamos falar sobre outras 2 fortalezas que ficam ali naquela mesma região, que chama o Vale Sagrado. Quem viaja para conhecer Machu Picchu tem como porta de entrada a cidade de Cusco, que é a maior cidade da região, e é a cidade onde antigamente era o centro do Império Inca. Foi dominado pelos espanhóis e se tornou a cidade que existe hoje lá. É onde tem o aeroporto de chegada para a maioria das pessoas que vão visitar a região. A primeira dessas 2 fortalezas que eu quero falar hoje se chama Sacsayhuamán, e ela fica bem próximo do centro de Cusco, nos arredores da cidade. Dá até para ir andando. Sacsayhuamán, na língua inca, significa algo como o local onde o falcão se sacia, algo assim. Essa fortaleza ela é bem conservada, e o que tem de mais interessante nela é o formato das pedras que compõem sua muralha. As pedras elas são cortadas de formas irregulares, algumas são quadriláteras, algumas são outros tipos de polígono, e elas encaixam perfeitamente uma na outra, uma obra de engenharia genial que fizeram ali. E além disso, tem também um mistério, porque a pedreira mais próxima de Sacsayhuamán fica a 20 quilômetros, e os blocos de pedra são pesadíssimos. E até hoje não se sabe ao certo como esses blocos teriam sido levados da pedreira até o local da construção. Por essa proximidade com a cidade de Cusco e essa facilidade de acesso, é de se esperar que você vai encontrar hordas de turistas rondando a fortaleza de Sacsayhuamán. Mas mesmo assim vale a pena visitar. Você tem um ótimo visual do vale onde fica a cidade de Cusco. A segunda fortaleza inca que tem na região é muito mais interessante. Se chama Ollantaytambo. Na linguagem indígena, Ollanta significa olhar por cima, enxergar por cima, e tambo significa um local de descanso. Mas é interessante a gente falar sobre esse termo tambo, explicando ali o contexto do Império Inca. Aqui na América não tinha animal de montaria. O animal mais próximo de animal de carga que se tem no Império Inca são as lhamas ou as alpacas, aqueles bichinhos fofinhos que parecem um camelinho. Né? Eles devem ser até mais altos do que um ser humano, contando o pescoço e a cabeça, mas quando você pega toda a massa corpórea dele, ele não dá o tamanho de um pônei. Então, no máximo, ele pode carregar uma quantidade limitada de carga, mas um adulto ele não tem condição de carregar. Por isso, toda a ligação do Império Inca era feita a pé entre as pessoas. Detalhe, o Império Inca era o maior império da sua época. Ele ia do Equador, seguindo ao sul, até o Chile. Nessa época, século XV, início do século XVI, o Império Inca ele era maior do que o Império Ming na China e o Império Russo que estava em formação. Então, para controlar toda aquela quantidade de povos diferentes, eles precisavam de uma rede de estrada muito eficiente. Eles já faziam deslocamento por barco também, mas só em regiões costeiras, obviamente. Sendo que a maior parte do Império Inca ficava na região dos Andes. Para isso, eles fizeram uma rede de estrada bem adaptada para deslocamento a pé. Então, se na Europa, em outros locais, para subir uma serra, vai serpenteando o caminho para se tornar o menos inclinado possível, no Império Inca não. Construíam logo a escada para chegar logo ao ponto, diretamente.
E para isso você teria que ter uma grande infraestrutura nesse caminho. Uma parte dessa infraestrutura eram esses chamados tambos, onde as pessoas paravam para descansar nessas longas viagens a pé. A região de Ollantaytambo, ela já era habitada antes dos Incas. O Império Inca em expansão dominou a área, destruiu a cidade que ficava ali, tomou conta e tornou aquilo ali um importante ponto de controle. Quando você visita Ollantaytambo, você percebe o porquê da importância estratégica desse local. A cidade fica num vale que é quase uma garganta. Para passar por ali, sem um conflito, impossível. Então os Incas construíram uma grande fortaleza numa das encostas, que não era só uma fortaleza, era todo um complexo que envolvia a cidade, a fortaleza, áreas de plantio. E em 1537, os espanhóis tiveram que passar por ali e vencer aquela resistência, para poder abrir caminho para o resto da conquista do Império Inca. Nessa ocasião, houve a última grande batalha entre os espanhóis e os Incas. Os espanhóis venceram, os Incas não foram totalmente derrotados. Eles permaneceram sobrevivendo até finais do século. Mas essa foi a última grande batalha que os espanhóis tiveram que encarar para dominar o continente. Ollantaytambo fica quase que no meio do caminho entre Cusco e Machu Picchu. Então as pessoas que vão visitar Machu Picchu a partir de Cusco, Ollantaytambo é um ponto no caminho mesmo. No meu caso, eu visitei durante algumas horas. Eu peguei uma excursão para ir para Machu Picchu e durante algumas horas o ônibus parou e a gente pôde caminhar pela fortaleza, subir a fortaleza, conhecer tudo mais. Mas se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu ia preferir ficar uma pernoite ou duas lá para acordar bem cedo e pegar o parque arqueológico quando estivesse abrindo ainda, que fica mais vazio. Visitar Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu também, todos os outros locais na região do Vale Sagrado, uma ótima oportunidade para a gente imaginar como foi essa conquista dos espanhóis sobre o Império Inca. Ainda mais se a gente para pensar que o conquistador, o Pizarro, ele contava com apenas 168 homens e 62 cavalos. Como pode ter sido possível um contingente tão pequeno conquistar o maior império do mundo na época? Bom, eu e o Dom, produtor aqui do canal, a gente estudou junto na mesma sala, na faculdade, na Unirio. E em 2003 ou 2004 nós fizemos essa disciplina, História da América 1. A professora na época passou um texto bem tradicional de historiografia sobre isso, de um cara chamado Ruggiero Romano, que dizia o seguinte, que a conquista espanhola ela foi possível por 3 fatores: a cruz, a espada e a fome. A cruz significaria uma espécie de superioridade cultural dos espanhóis sobre os povos aqui da América. É argumentado que existiriam superstições, profecias de que chegariam deuses de povos de terras distantes e tudo mais, e por causa dessa tradição teria havido uma certa confusão com a chegada dos espanhóis. É isso que o autor argumenta, né? A espada seria a superioridade militar, principalmente pelo fato dos espanhóis terem armas de fogo, pelos militares espanhóis utilizarem armaduras de ferro e tudo mais, fora o cavalo, né? E a fome seria a desorganização que tanto em relação a alimentos como em relação a doenças trazidas que os espanhóis teriam proporcionado aqui à América. A historiografia mais recente ela relativiza um pouco essa explicação e dá outro tipo de explicação. Então, por exemplo, essa explicação militar de que a pólvora seria a arma de pólvora seria uma grande vantagem, o cavalo, tudo bem, pode até ser algum tipo de vantagem, mas não ao ponto de os espanhóis, uma centena e meia de homens, dobrarem um império. Então peguei um livro aqui que tem boas explicações sobre isso, esse 1491, de Charles Mann. Esse cara, ele não é historiador, ele é um jornalista.
Jornalista escrevendo história é algo meio controverso. Eu não vou entrar nessa discussão aqui hoje, tá? Digamos que eu acho que tem suas vantagens e seus defeitos. Mas, enfim, o que esse cara faz, que eu achei muito legal nesse livro, é que ele não se coloca como um grande conhecedor do assunto. Ele não quer ser um historiador. Muito pelo contrário. Ele fala que ele tem um grande interesse pelo tema da América antes da chegada dos europeus. E por causa disso, ele começa a estudar bastante e procurar os especialistas. Então, o que ele faz nesse livro aqui? Ele dá voz aos especialistas, às novas pesquisas. E nisso ele coloca essas argumentações desses historiadores mais contemporâneos a nós. A história dos metais, por exemplo, dos espanhóis utilizarem armadura de ferro, armas, ele mostra que isso não era uma grande vantagem aqui na América. Que os incas, eles tinham conhecimento de metalurgia, mas eles faziam um uso diferente da metalurgia. Enquanto na Europa a metalurgia era muito mais utilizada para fins práticos, como militares e tudo mais, com ferro, com aço, aqui na América a utilização da metalurgia era mais para adornos, para ornamentos, era uma coisa mais fina e mais delicada, mais artística. Por quê? Porque eles não precisavam de utilizar o metal para fins bélicos. Eles tinham fibras de alta qualidade aqui, que eles faziam tipos de armadura que resistiam quase que tanto quanto uma armadura de ferro, mas com a vantagem da mobilidade e de serem utilizadas num ambiente natural aqui da América, que fazia com que a armadura de ferro fosse totalmente inadequada. Ele fala também da questão do cavalo, que realmente devia ser muito impressionante para quem nunca tinha visto um cavalo num campo de batalha. Aquele animal, para eles, deveria ser bestial, né, com um ser humano em cima, deveria ser aterrorizante. Mas, como eu falei aqui anteriormente, tinham 62 cavalos ao total que o Pizarro trouxe. Isso não daria para destruir um império. Então, hoje em dia, a gente tem um outro tipo de explicação. Uma explicação até que tira a importância cultural ou, digamos, racial, né? Porque com essa explicação anterior, sugere uma superioridade dos espanhóis sobre os incas. E não foi muito bem esse caso. Foram dois fatores aí muito circunstanciais que geraram esse resultado histórico. O primeiro deles é a desorganização dos povos aqui da América para resistir aos espanhóis, tanto os incas como mais ao norte com os astecas. A gente tem que lembrar que o Império Azteca e o Império Inca, eles abrangiam vários povos diferentes, muitos deles insatisfeitos com o domínio desses impérios. E além disso, no caso do Império Inca, dentro do próprio império, tinha ruptura de facções querendo tomar o poder, que foi o caso que aconteceu no momento em que Pizarro chegou aqui na América do Sul. Então Pizarro se alia a uma dessas facções, que estava querendo derrubar a facção inimiga aqui na América, consegue esse feito, e depois disso trai essa outra facção e passa a dominar, os espanhóis passam a dominar todo o império. Mas um outro fator, talvez até mais importante, foi a guerra biológica, né, que foi totalmente involuntária aos espanhóis. O que aconteceu? Quando os espanhóis chegaram, os portugueses também, trouxeram doenças que não existiam aqui na América. Então, os organismos das pessoas que viviam aqui não tinham como se defender adequadamente. Os conquistadores espanhóis, eles já tinham tido, por exemplo, varíola, que foi a pior de todas aqui para os povos americanos. Eles já tinham contraído a varíola quando eram mais novos, já estavam imunizados, então não era um grande problema para eles. Agora, chegando aqui, encontrando sistemas de defesa dos corpos totalmente inadequados para a varíola, foi uma grande matança. Foi o que aconteceu nesse contexto da conquista do Império Inca. Isso aconteceu muito claramente. O rei do Império Inca, ele morreu de varíola. E aí, esse fato gerou uma briga interna por poder, que favoreceu amplamente os espanhóis. Muitas vezes os espanhóis eles não tinham nem noção do que eles provocaram, chegando aqui trazendo a doença. Porque eles simplesmente, em alguns momentos, eles não viam os efeitos dessa doença. Quando eles chegavam, a doença já tinha chegado à frente.
Alguém contraía a doença, ia para um outro povoado, levava bem antes dos espanhóis chegarem e dizimava alguma população. Esse tipo de situação, da doença chegar antes dos conquistadores, também gera mais um ingrediente num tema bastante controverso, que é demografia dos povos americanos. É uma coisa praticamente impossível de se determinar quantas pessoas viviam na América antes dos europeus chegarem. E fica uma disputa e uma briga muitas vezes até política. A historiografia tradicional, branca, europeia, puxando esse número para baixo para diminuir o feito macabro dos espanhóis de terem dizimado milhões de pessoas, e os ativistas americanos, né, indígenas, tentando jogar esse número para cima, para aumentar ainda mais o impacto que teve esse massacre, esse genocídio. Então a gente pode explicar essa conquista espanhola do Império Inca, também do Império Azteca, por essas duas circunstâncias que foram catastróficas para esses impérios. A desorganização política interna, a falta de uma unidade, a divisão desses impérios em facções, e a chegada de doenças para as quais eles não tinham nenhuma resistência. Além desse livro do Charles Mann, que eu citei agora, eu recomendo outros 2 livros para compreender melhor esses povos americanos antes da chegada dos europeus e esse processo de conquista dos espanhóis. Um deles é A Cidade Perdida dos Incas, do Hiram Bingham, que foi o arqueólogo que descobriu Machu Picchu. Esse livro é o relato clássico em primeira mão da descoberta de Machu Picchu e é um livro bastante irregular. Ele tem momentos brilhantes e ele tem momentos chatíssimos. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma explicação sobre a história do Império Inca, que é ok. A segunda parte é basicamente um diário de viagem do Hiram Bingham, mostrando como ele encontrou Machu Picchu. Essa é a parte brilhante do livro. E a terceira parte é um diário de um arqueólogo, que com uma linguagem totalmente técnica, que é chata demais. Mas vale muito a pena esse livro. Eu não tenho mais, eu me desfiz dele, depois que eu li. A Cidade Perdida dos Incas, eu acho que nunca foi publicado no Brasil. Lá, em Cusco, todo lugar vende esse livro. Ele tem versão em inglês e em espanhol. Outro livro sensacional que fala sobre a conquista dos espanhóis aqui na América é o Livro Negro do Colonialismo. É um livro que não fala só sobre isso. Ele tem um capítulo que fala sobre o genocídio dos índios na América, entre tantos outros genocídios que os europeus fizeram no processo de colonização do mundo. E ele é organizado pelo Marc Ferrou. Eu também não tenho mais esse livro para mostrar, que eu também vendi. Gente, eu não tenho espaço para guardar tantos livros e às vezes eu preciso vender livros para financiar o meu vício, que é comprar livros. Espero que vocês tenham gostado dessa nova categoria de vídeo que a gente vai fazer a partir de agora aqui. Eu vou mostrar vários outros locais do mundo, campos de batalha, fortalezas, tudo para informar e para você planejar a sua próxima viagem aí com fins de estudo de história militar. Se você conhece alguém que já viajou para essa região do Vale Sagrado ou que pretende viajar, recomendo o vídeo aí para o amigo, para se inscrever também e ajudar o canal a crescer. Certo? Até a próxima e siga a Quinta Brigada!